Você sabe aquele momento em que você percebe que sua esposa tem seguido conselhos sobre casamento de alguém que não conseguiu manter o próprio casamento? Pois é, foi exatamente isso que aconteceu comigo. E vou te contar, isso estava prestes a se tornar o começo do fim do joguinho de poder dela. Tudo começou há 3 semanas, quando notei que minha esposa estava agindo de forma diferente. Não do tipo bom, viu? Do tipo em que ela de repente virou especialista em limites saudáveis e autorrespeito depois de passar horas no telefone com a amiga dela que tinha se divorciado recentemente. Essa amiga, aliás, tinha acabado de passar pelo segundo divórcio e agora se achava qualificada para ser guru de relacionamentos. O primeiro sinal de alerta foi quando a intimidade virou algo condicional. Uma noite, depois de um dia normalíssimo, eu me aproximei dela como qualquer marido faria, e ela literalmente levantou a mão como um guarda de trânsito. A gente precisa falar sobre limites, ela disse, como se estivesse lendo um roteiro. Eu andei pesquisando e acho que precisamos estabelecer regras sobre quando e como você pode iniciar contato físico. Regras para tocar na minha própria esposa. Mantive a expressão neutra, mas por dentro eu já estava ligando os pontos. Isso tinha as digitais da amiga dela por toda parte. O segundo sinal veio 2 dias depois, quando ela começou a questionar cada centavo que eu gastava. Não porque a gente tivesse problemas de dinheiro. A gente estava bem financeiramente, mas de repente cada café, cada almoço com colegas, cada compra pequena exigia uma explicação detalhada. Não é sobre o dinheiro, ela dizia com essa confiança recém-adquirida. É sobre respeito mútuo e transparência. Transparência, outra palavra da moda que gritava comportamento de coach. Mas o golpe de misericórdia veio quando ela tentou implementar o que chamava de limites de trabalho emocional. Pelo visto, eu não podia mais desabafar sobre o estresse do trabalho sem pedir permissão antes e definir um limite de tempo. Seus problemas não devem se tornar meu fardo emocional sem consentimento, ela anunciou uma noite, de novo soando como se estivesse recitando um manual. Eu assenti calmamente e disse, perspectiva interessante. Onde exatamente você pegou isso? O jeito como o rosto dela corou me disse tudo o que eu precisava saber. Naquele fim de semana, enquanto ela estava fora para o café semanal com a especialista em divórcios, eu decidi investigar um pouco. Não fuçando, só prestando atenção em detalhes que eu vinha ignorando. O notebook dela estava aberto na bancada da cozinha. E lá estava, um histórico de navegador cheio de artigos sobre treinar seu marido, estabelecer limites com homens e como parar de ser capacho no casamento. Mas o que realmente chamou minha atenção foi um documento salvo chamado Estratégia de Implementação de Limites. Eu não precisava ler para saber para onde isso ia, mas a curiosidade venceu. Era um guia passo a passo sobre como ganhar controle gradualmente em um relacionamento, começando com limites pequenos e escalando para modificação completa de comportamento. O documento tinha anotações nas margens, claramente na letra dela. Tentei isso. Ele só concordou. Preciso ser mais firme e a mais reveladora, talvez sutil demais. Perguntar a ela sobre a fase 2. Fase 2. Isso estava ficando mais ridículo a cada minuto. Quando ela voltou do café, estava praticamente brilhando com propósito renovado. A gente precisa ter uma conversa séria sobre a dinâmica do nosso relacionamento, ela anunciou, se instalando na sala como se fosse conduzir uma reunião de negócios. Eu me sentei do outro lado e esperei. Eu andei pensando no que eu mereço nesse casamento, ela começou. E percebi que tenho aceitado menos do que devia. De agora em diante, preciso que você respeite meus limites sobre decisões da casa, compromissos sociais e espaço pessoal. E como exatamente isso se parece? Eu perguntei, mantendo o tom conversacional. Ela pegou o celular e começou a ler o que obviamente era uma lista preparada. Primeiro, nada de fazer planos sem me consultar antes. Segundo, voz igual em todas as decisões financeiras, independentemente de quem ganha o quê. Terceiro, preciso de aviso prévio antes de você convidar amigos ou mudar nossa rotina. Eu ouvi a lista toda, vendo ela ficar mais confiante a cada ponto. Quando terminou, me olhou esperando, provavelmente aguardando que eu discutisse ou ficasse na defensiva. Em vez disso, eu só assenti pensativamente.
São requisitos bem específicos mesmo, eu disse. Estou curioso, porém. Há quanto tempo você está trabalhando nessa lista? A pergunta pegou ela de surpresa. O quê? O que você quer dizer? Quero dizer, esse nível de detalhe não surge do nada. Você claramente pensou muito nisso. Ou talvez tenha tido ajuda para pensar nisso. A reação defensiva dela confirmou tudo. Por que isso importa? Esses são meus sentimentos, minhas necessidades. Suas necessidades, eu repeti devagar. Certo. E suponho que sua amiga só por acaso validou todas essas necessidades recém-descobertas. A conversa acabou abruptamente quando ela percebeu que eu não ia desempenhar o papel que esperava. Sem raiva, sem defensiva, sem tentativas desesperadas de negociar, só observação calma e perguntas pontuadas que a deixavam desconfortável. Naquela noite, enquanto ela rolava o celular antes de dormir, eu vi que ela estava mandando mensagens para alguém. O reflexo na tela nos óculos de leitura dela mostrou o suficiente para eu pegar fragmentos. Ele não tá reagindo direito. Talvez precise de abordagem mais forte. Ligo amanhã. Enquanto eu deitava no escuro, percebi que minha esposa tinha declarado guerra ao nosso casamento sem nem ter coragem de fazer isso abertamente. Ela tinha recrutado uma general que já tinha perdido 2 batalhas e agora tentava vencer a terceira através da minha esposa. Bem, se ela queria jogar jogos estratégicos, ia aprender que eu vinha observando os movimentos dela desde o começo. E diferente da consultora dela, eu não pretendia perder. A próxima fase da campanha dela começou exatamente uma semana depois, e tenho que admitir, a amiga divorciada tinha ensinado bem. Infelizmente para as duas, eu estava prestes a demonstrar a diferença entre teoria e prática. Começou com um sistema de accountability. Minha esposa me apresentou uma planilha, e não estou exagerando, uma planilha colorida de verdade que rastreava minhas atividades diárias, gastos e interações sociais. Isso não é sobre controle, ela explicou com confiança ensaiada. É sobre transparência e respeito mútuo. Eu olhei o documento completo com categorias como ausências inexplicadas, gastos discricionários e tempo com amigos versus tempo com família. A audácia era quase impressionante. Fascinante, eu disse, deixando de lado sem preencher nada. E você vai manter uma planilha similar para você mesma, suponho. A pausa foi reveladora. Isso é sobre corrigir o desequilíbrio no nosso relacionamento. Eu já contribuo com muito trabalho emocional. Trabalho emocional. Lá estava a frase de novo. A planilha ficou intocada na bancada da cozinha por 3 dias. Toda manhã, ela olhava para ela de forma significativa. Toda noite, fazia comentários pontuados sobre cumprir acordos. Eu continuei minha rotina exatamente como antes, sem reconhecer o documento nem explicar minhas ações. Então veio a fase 2 da estratégia dela, o protocolo de comunicação controlada. Amigos, vou fazer uma pequena pausa na narrativa. Se gostam da história e querem mais episódios como este, apoiem o canal, curtam e inscrevam-se. Isso ajuda muito na divulgação. E escrevam nos comentários de onde estão a ouvir esta história, tenho muito interesse em saber a geografia do nosso público. Continuamos. De repente, conversas viraram eventos agendados. Preciso que você reserve tempo essa noite para discutirmos nosso dia, ela anunciou. E por favor, venha preparado para compartilhar seus pensamentos e sentimentos sobre o progresso do nosso relacionamento, como se a gente estivesse em alguma reestruturação corporativa. As tentativas de conversa agendada eram cômicas. Ela me sentava com perguntas preparadas, respostas ensaiadas prontas para minhas reações antecipadas. O problema era que eu não dava as reações que a amiga dela tinha preparado. Quando ela perguntou, como você se sente sobre as mudanças que estamos implementando, eu respondi, sinto que você está lendo de um roteiro. Como isso te faz sentir? Quando ela tentou iniciar uma discussão sobre disponibilidade emocional, eu contra-argumentei, defina disponibilidade emocional. Use suas próprias palavras, não algo que você leu online. A frustração dela estava ficando visível.
As conversas terminavam abruptamente quando ela percebia que as respostas preparadas não funcionavam contra alguém que se recusava a jogar junto. Mas o golpe de mestre dela, de acordo com qualquer manual que ela estivesse seguindo, foi a técnica de retirada de afeto. Por uma semana inteira, ela virou uma companheira de quarto. Sem toques casuais, sem calor, conversa mínima além do necessário logístico. Ela se movia pela casa como se eu fosse invisível, claramente esperando que eu rachasse sob pressão e viesse rastejando de volta, implorando para saber o que eu tinha feito errado. Em vez disso, eu floresci. Comecei a chegar em casa mais tarde, não apesar dela, mas porque o trabalho era realmente mais agradável do que a atmosfera de guerra fria que ela tinha criado. Cozinhei minhas próprias refeições, lavei minha própria roupa, fiz meus próprios planos. Quando ela sentava na sala, obviamente esperando que eu me juntasse e iniciasse alguma conversa desesperada sobre consertar as coisas, eu ia para o meu escritório ou saía para malhar. A beleza da estratégia dela era que exigia minha participação para ser efetiva. Sem minha reação emocional, era só ela sendo desagradável sem motivo aparente. Na quinta-feira daquela semana, eu vi as rachaduras se formando. Ela ficava me olhando durante o jantar, claramente esperando algum tipo de colapso ou súplica por reconciliação. Quando eu simplesmente terminava a minha refeição e agradecia pela comida, a confusão dela era quase palpável. Na sexta noite veio a explosão. Ela me encurralou na cozinha e exigiu saber por que eu não estava lutando pelo nosso relacionamento. Lutando por ele, eu repeti, me encostando na bancada com curiosidade genuína. Pensei que você estava estabelecendo limites. Estou respeitando eles. Isso não é. Você devia. Ela se interrompeu, percebendo que estava prestes a admitir a manipulação. Eu devia o quê? Implorar para você me tratar normalmente? Correr atrás de você, exigindo saber o que fiz de errado? Desmoronar porque você está retendo afeto? O silêncio dela foi a resposta. Aqui vai a coisa, eu continuei, mantendo o tom conversacional. Sua estratégia só funciona se eu não a reconhecer como estratégia, e definitivamente só funciona se eu valorizar sua aprovação mais do que minha própria paz de espírito. Ela me encarou como se eu tivesse revelado que podia ler seus pensamentos. Nas últimas 2 semanas, você tem tratado nosso casamento como um experimento de modificação de comportamento. As planilhas, as conversas agendadas, a retirada emocional, é tudo direto de algum manual de psicologia amadora. Eu não sei do que você está falando, ela disse. Mas a voz dela faltava convicção. Claro que não. Por isso você fica mandando mensagens para sua amiga divorciada toda vez que uma dessas táticas não funciona. Por isso você tem artigos sobre treinar maridos no histórico do navegador. Por isso você de repente começou a usar frases que nunca usou na vida. A cor sumiu do rosto dela. A parte realmente interessante, eu continuei, é que você parece achar que eu não notei. Como se eu fosse um rato de laboratório que vai tropeçar pelo labirinto sem perceber que alguém está movendo as paredes. Ela abriu a boca para responder, depois fechou. Então, aqui é onde a gente tá, eu disse, me endireitando. Você pode continuar com seu experimentozinho, mas vai fazer sozinha. Eu não tô participando. Não tô correndo atrás. Não tô implorando. E definitivamente não tô preenchendo mais nenhuma das suas planilhas. Naquela noite, eu ouvi ela no telefone de novo. A voz mais frenética do que antes. Não tá funcionando, ela dizia. Ele não tá reagindo do jeito que você disse que ia. A resposta aparentemente era longa, porque ela ouviu por vários minutos antes de dizer, tem certeza? Isso parece extremo. Extremo. Agora as coisas estavam ficando interessantes. Na manhã seguinte, ela voltou a ser super doce, fazendo meu café da manhã favorito e perguntando sobre meus planos para o dia. A mudança repentina de tática era tão óbvia que era quase insultante. Grande mudança de estratégia hoje,
Eu perguntei, dando uma mordida nos ovos perfeitamente preparados. Ela riu, mas soou forçado. Não sei do que você tá falando. Só pensei que seria legal começar o fim de semana num tom positivo. Tom positivo, né? Terminei meu café e me levantei. Bem, aprecio o esforço, mas não tô interessado em chicote emocional. Se você quiser ter uma conversa genuína sobre nosso relacionamento, tô disponível. Se quiser continuar rodando jogadas do manual da sua amiga, vai fazer sem mim. Enquanto eu saía para minha rotina de sábado de manhã, eu via ela pegando o celular de novo. A guerra estava escalando, e ela estava prestes a aprender que sua general tinha lutado contra o inimigo errado o tempo todo. O fim de semana trouxe reforços. A amiga divorciada dela ia vir no domingo para o que minha esposa chamou de Dia das Meninas, mas eu sabia melhor. Isso era uma sessão de estratégia, e eu estava prestes a conhecer a mente por trás da operação. No sábado à noite, minha esposa estava inusualmente falante, fazendo perguntas detalhadas sobre meus pensamentos sobre nosso relacionamento e se eu achava que a gente estava progredindo. O interesse repentino era transparentemente motivado, claramente coletando inteligência para a consulta de amanhã. Eu disse com cuidado, que a gente definitivamente está aprendendo muito um sobre o outro. Ela sorriu como se tivesse marcado um ponto, completamente perdendo o fato de que o que a gente estava aprendendo não era particularmente lisonjeiro para ela. Domingo à tarde, a general chegou. Eu estava no meu escritório quando ouvi a campainha, seguida por uma saudação inusualmente alta. Elas queriam que eu soubesse que ela estava lá. Em minutos, eu ouvia elas se instalando na sala, vozes carregando o suficiente para eu pegar fragmentos da conversa. Ele está sendo completamente racional, minha esposa dizia. Nada do que eu tento funciona mais. Homens como ele precisam de limites mais fortes, veio a resposta. Você está sendo sutil demais. Às vezes você precisa envergonhá-los para obedecerem. Envergonhar para obedecer. Agora a gente estava chegando na estratégia real. 1 hora depois, minha esposa apareceu na porta do meu escritório. A gente vai jantar com os Oliveira hoje. Já falei para eles que a gente se encontra às 19 horas. Isso era novo. Ela tinha feito compromissos sociais sem me consultar, violando diretamente uma das próprias regras de limites dela. A hipocrisia era deliberada. Interessante, eu disse, sem olhar para cima do computador. E isso foi discutido quando, exatamente? Tô discutindo agora. A gente sai em 1 hora. Eu ouvi a voz da amiga dela da sala, claramente a treinando nessa confrontação. Na verdade, eu disse, fechando o notebook e dando a ela minha atenção total. Eu tenho outros planos essa noite. Que planos? Os planos que eu fiz enquanto você estava tendo sua reunião de estratégia na sala. A confiança dela vacilou ligeiramente. Isso é exatamente do que eu tô falando. Você tá sendo deliberadamente difícil. Não, eu disse me levantando. Tô sendo consistente. Você quer estabelecer regras sobre consultar um ao outro antes de fazer planos. Tô seguindo essas regras. Você é quem tá quebrando elas. Ela não tinha uma resposta pronta para essa. Mas aqui vai o que a gente vai fazer, eu continuei. A gente vai jantar com os Oliveira e vamos levar sua amiga junto. Acho que tá na hora de eu conhecer a arquiteta de todas essas novas estratégias de relacionamento. O pânico que cruzou o rosto dela valeu o preço do ingresso. O jantar foi uma masterclass em demolição controlada. A amiga dela, vamos chamar de general, era exatamente o que eu esperava. Overconfiante, recentemente empoderada pelo acordo do divórcio dela, e convencida de que entendia todos os homens baseada nos fracassos com 2 maridos. Ela começou a noite fazendo comentários pontuados sobre mulheres modernas que não se contentam com menos do que merecem. Os Oliveira pareciam desconfortáveis, claramente sentindo uma agenda mas não entendendo. Isso é fascinante, eu disse quando ela terminou o discurso de abertura.
E quanto tempo você ficou casada antes de descobrir isso? 2 vezes, ela disse orgulhosa. Nas 2 vezes eu tive que aprender a me valorizar o suficiente para ir embora. Ir embora, né? Dei um gole no vinho. E agora você tá compartilhando esses insights com mulheres casadas. Minha esposa me chutou por baixo da mesa, mas eu estava só começando. Tô curioso, eu continuei, me dirigindo diretamente à general. Qual sua taxa de sucesso com os conselhos que você dá? Quantos casamentos você realmente ajudou a fortalecer? A pergunta ficou no ar. A senhora Oliveira estava tentando muito não sorrir. Casamento não é sobre taxas de sucesso, a general respondeu na defensiva. É sobre autorrespeito e limites. Limites, eu repeti pensativamente. Tipos que você estabeleceu com seu primeiro marido ou os diferentes que você estabeleceu com o segundo? Minha esposa me fuzilava com os olhos, mas a general estava ficando agitada. Cada relacionamento é diferente. Certamente são. Algumas pessoas aprendem com os erros, outras só repetem eles com gente nova. O Sr. Oliveira pigarreou e mudou o assunto para esportes, mas o dano estava feito. A general passou o resto do jantar fazendo tentativas cada vez mais desesperadas de recuperar o controle da conversa. Cada uma fazendo ela soar mais amarga e vingativa. O show real veio depois do jantar quando minha esposa tentou implementar o que obviamente era uma humilhação pública planejada. Enquanto a gente se despedia dos Oliveira, ela de repente anunciou, sabe, é tão refrescante ver casais que realmente se comunicam e respeitam os limites um do outro. A implicação era clara, diferente do próprio marido dela. A senhora Oliveira parecia confusa. Acho que todos os casais têm que trabalhar na comunicação. Ah, com certeza, minha esposa continuou. Mas alguns homens simplesmente se recusam a evoluir. Acham que casamento significa que podem fazer o que quiserem sem consequências. Eu vi a general assentindo aprovadoramente atrás dela. Isso é verdade, eu disse concordando. Algumas pessoas definitivamente acham que podem manipular para conseguir o que querem em vez de só serem honestas sobre suas necessidades. O sorriso da minha esposa vacilou. Tome essa noite, por exemplo, eu continuei, me dirigindo diretamente aos Oliveira. Minha esposa fez esses planos de jantar sem me consultar, o que viola os limites que ela mesma estabeleceu sobre tomada de decisões mútuas. Mas em vez de admitir a inconsistência, ela está tentando me fazer parecer o irracional. O silêncio foi desconfortável para todo mundo exceto eu. A parte realmente interessante, eu adicionei, olhando diretamente para a general, é que essa estratégia aparentemente vem de alguém que provou 2 vezes que não entende como relacionamentos bem-sucedidos funcionam. Os olhos da senhora Oliveira se arregalaram. O senhor Oliveira estava claramente tentando não rir. O rosto da general ficou vermelho. Você não sabe nada sobre meus relacionamentos. Eu sei que eles acabaram, eu disse simplesmente. Os 2. E agora você está tentando acabar com o meu usando as mesmas estratégias que falharam com você. A noite terminou abruptamente depois disso. A viagem de volta foi silenciosa, exceto pelos comentários murmurados da general sobre masculinidade tóxica e homens que não aguentam mulheres fortes. Enquanto a gente entrava na garagem, eu me virei para a general no banco de trás. Tenho uma pergunta para você. Se seu conselho é tão efetivo, por que você está divorciada 2 vezes e dando consultoria de relacionamento em vez de estar num relacionamento bem-sucedido? Ela saiu do carro sem responder. Uma vez dentro de casa, minha esposa explodiu. Como você pôde me envergonhar assim? Envergonhar você? Eu ri. Você trouxe sua consultora de divórcio pro jantar especificamente para me atacar em público. E você tá preocupada com vergonha? Ela é minha amiga. Ela é sua marionetista. E essa noite todo mundo viu as cordas. A general foi embora sem se despedir, mas não antes de eu ouvir ela dizer para minha esposa, ele é mais resistente do que a gente pensou. Você talvez precise considerar medidas mais sérias.
Medidas mais sérias. Agora a gente estava chegando em algum lugar. Depois que a general foi embora, minha esposa tentou salvar a noite com outra mudança repentina de tática. Talvez a gente possa falar sobre o que aconteceu essa noite. Acho que teve alguns mal-entendidos. Sem mal-entendidos, eu disse. Só uma tentativa falhada de manipulação pública. A estratégia da sua amiga funcionou ótima na imaginação dela, mas a realidade acabou sendo um pouco mais complicada. Ela me encarou como se estivesse me vendo pela primeira vez. Aqui vai o que vai acontecer, eu continuei. Você pode continuar seguindo conselhos de alguém que está zerada no departamento de casamentos, ou pode começar a ter conversas honestas com seu marido real, mas esses experimentos de psicologia amadora param agora. A guerra estava escalando exatamente como eu previ, e a general dela estava ficando sem planos de batalha. Na terça de manhã veio a arma fumegante que eu estava esperando. Minha esposa saiu cedo para o trabalho, alegando uma reunião importante, mas a saída apressada dela deixou evidências espalhadas pela casa como migalhas levando à verdade. Na mesa de cabeceira dela estava um livro que eu nunca tinha visto, reclamando seu poder, Guia da Mulher para Dinâmicas de Relacionamento. Título curioso para alguém que alegava estar trabalhando em respeito mútuo e limites saudáveis. Eu folheei casualmente, página após página de passagens destacadas, anotações nas margens e post-its marcando estratégias específicas. Títulos de capítulos como Quebrando a Resistência Masculina, o uso estratégico de distância emocional, e Fazendo ele competir pela sua atenção me disseram tudo o que eu precisava saber sobre a educação recente dela. Mas o tesouro real era o caderno enfiado entre as páginas. A letra dela enchia dezenas de páginas com observações detalhadas, anotações de estratégia e o que só podia ser descrito como um manual de manipulação personalizado especificamente para mim. Semana 1. Tentei conversa de limites. Ele ficou calmo demais. Preciso de abordagem mais direta. Semana 2. Retirada emocional não efetiva. Ele parece mais feliz quando tô distante. Perguntar para a general sobre isso. Semana 3. Humilhação pública deu errado. Ele virou o jogo de algum jeito. Talvez precise documentar reações dele para evidência. Evidência. Essa palavra fez meu sangue gelar. Continuei lendo. As entradas ficavam mais detalhadas, mais calculadas. Ela estava rastreando minhas respostas como uma cientista estudando o comportamento de laboratório, notando quais abordagens produziam quais reações, ajustando a metodologia baseada nos resultados. Dia 12. Tentei agendar intimidade. Ele recusou sem discutir, preocupação com falta de investimento emocional. Dia 15. Comecei a questionar gastos dele. Reação defensiva finalmente, pode ser fraqueza explorável. Dia 18. General diz que documentação é importante para depois. Comecei a tirar fotos quando ele parece bravo ou desdenhoso. Fotos. Coloquei o caderno de lado e pensei nas semanas recentes. Todas aquelas vezes que ela tinha o celular na mão durante nossas conversas, alegando checar mensagens. Ela estava montando um arquivo de caso. Eu fotografei cada página do caderno dela com meu próprio celular. Depois, recoloquei tudo exatamente como tinha encontrado. Se ela estava me documentando, o troco era justo. Naquela noite, ela chegou em casa mais tarde do que o normal, trazendo comida para a viagem e uma atitude inusualmente alegre. Pensei que a gente podia ter um jantar quieto e legal e talvez falar sobre como a gente tá. Claro, eu disse, aceitando a comida enquanto mentalmente catalogava essa mudança repentina de humor. De acordo com o caderno dela, reforço positivo devia seguir períodos de conflito para criar dependência emocional. Durante o jantar, ela direcionou a conversa para os desafios do nosso relacionamento, fazendo perguntas leading projetadas para me fazer admitir culpa ou expressar insegurança. Cada resposta que eu dava era claramente avaliada contra alguma checklist interna. Você acha que a gente está se afastando? Ela perguntou, o tom cuidadosamente preocupado. Por que você pergunta?
Só sinto que você não tá tão emocionalmente disponível quanto antes. Tipo, você tá se afastando da intimidade. Eu quase ri. Ela tinha retirado a intimidade como tática de manipulação e agora tentava me fazer sentir culpado por não correr atrás. Isso é interessante, eu disse. O que te faz achar que sou eu quem tá se afastando? A pergunta pegou ela de surpresa. De acordo com o manual dela, eu devia ou ficar defensivo ou começar a me desculpar e tentar reconectar. Depois do jantar, ela se desculpou para atender uma ligação, saindo para o terraço onde achava que eu não podia ouvir. Mas o som passa pelas janelas, e a voz dela estava mais animada do que durante toda a noite. Ele definitivamente está sendo mais resistente, ela dizia. O reforço positivo não está funcionando também. Ele só responde tudo com perguntas. Uma pausa. Depois, tem certeza sobre a próxima fase? Isso parece que pode dar errado. Outra pausa. Tá bom, mas se isso não funcionar, acho que a gente precisa considerar a opção nuclear. Opção nuclear. Essa frase me mandou direto pro computador. Passei a hora seguinte pesquisando táticas de divórcio e estratégias de manipulação. O que eu encontrei foi perturbador. A opção nuclear em círculos de manipulação de relacionamento tipicamente envolvia criar evidência documentada de abuso emocional, comportamento irracional ou instabilidade mental para usar em processos de divórcio. De repente, todas aquelas fotos que ela tinha tirado, toda aquela documentação das minhas reações, todas as anotações cuidadosas sobre minhas respostas ao estabelecimento de limites dela faziam perfeito sentido. Ela não estava tentando melhorar nosso casamento. Estava montando um caso para destruí-lo enquanto se fazia de vítima. Na manhã seguinte, enquanto ela estava no chuveiro, eu fiz algo que nunca pensei que faria. Chequei o celular dela. A tela de bloqueio mostrava notificações de um grupo de chat chamado Suporte à Recuperação de Divórcio. Nome curioso para alguém que alegava estar trabalhando no casamento. O notebook dela estava aberto na bancada da cozinha. Abas do navegador revelando o escopo total da pesquisa dela. Artigos sobre documentar abuso emocional, montar seu caso para custódia e maximizar acordos de divórcio enchiam o histórico recente. Mas a descoberta mais danosa foi um rascunho de e-mail na caixa de saída endereçado a um advogado de divórcio. O assunto dizia: pedido de consulta, marido emocionalmente distante. O e-mail detalhava meses de suposto descaso emocional, manipulação e comportamento controlador. De acordo com a narrativa dela, eu era um abusador emocional clássico que usava tratamento do silêncio, controle financeiro e intimidação para dominar nosso relacionamento. Ela se descrevia como uma vítima finalmente encontrando coragem para buscar ajuda. Cada acusação era uma versão distorcida do comportamento dela projetada em mim. O monitoramento financeiro que ela tentou implementar virou minha natureza controladora. A retirada emocional dela virou meu tratamento do silêncio. As tentativas de manipulação dela viraram evidência das minhas táticas de intimidação. A parte mais arrepiante era o pedido dela por conselhos sobre documentar padrões de abuso emocional para fins legais. Ela estava ativamente buscando coaching sobre como fabricar evidência contra mim. Encaminhei o rascunho para meu próprio e-mail junto com capturas de tela do histórico do navegador e fotos das entradas do caderno dela. Se ela estava montando um caso, eu precisava de um também. Naquela noite, ela iniciou outra das conversas roteirizadas dela, dessa vez com o celular posicionado para gravar vídeo. Ela começou a fazer perguntas projetadas para provocar reações, acusações sobre meu compromisso com o casamento, desafios à minha disponibilidade emocional, implicações de que eu não a respeitava como parceiro igual. Mas em vez de cair no roteiro dela, eu sorri e disse: "Você tá gravando isso, né?" O rosto dela ficou branco. "Tudo bem", eu continuei, ainda sorrindo. Eu andei fazendo algumas gravações minhas também, junto com alguma documentação. Acontece que sou um pesquisador bem bom quando me dedico. Ela gaguejou para parar a gravação, mas eu levantei a mão. "Não se preocupe com o celular. A gente vai ter uma conversa bem diferente agora."
Uma onde a gente coloca as cartas na mesa. Peguei meu próprio celular e mostrei as fotos do caderno dela, do histórico do navegador, dos rascunhos de e-mail. Então, aqui vai o que realmente tem acontecido, eu disse calmamente. Você tem seguido conselhos de uma mulher divorciada 2 vezes sobre como manipular e documentar o comportamento do seu marido para montar um caso de divórcio. Você tem tratado nosso casamento como uma sessão de estratégia legal, coletando evidência e fabricando cenários para me fazer parecer um abusador. Ela abriu a boca para negar, mas eu continuei. O estabelecimento de limites, a retirada emocional, as tentativas de humilhação pública, até a sessãozinha de gravação dessa noite. Tudo tem sido preparação para processos de divórcio onde você planeja se pintar como vítima de um casamento emocionalmente abusivo. O silêncio se estendeu entre nós. O único problema com o seu plano, eu disse, me levantando, é que eu descobri e agora tenho documentação da manipulação real acontecendo nessa casa. Ela finalmente encontrou a voz. Você não entende. Eu só estava tentando me proteger. Proteger de quê? De um marido que te amava e confiava em você o suficiente para não ver o que você estava fazendo até ser quase tarde demais. A conversa terminou ali. Ela se retirou para o quarto de hóspedes e eu ouvi ela no telefone em minutos, a voz frenética e chateada, mas eu já tinha ouvido o suficiente. Eu sabia exatamente qual seria a próxima fase do plano dela, e finalmente estava pronto para implementar minha própria estratégia. O jogo tinha mudado completamente. Ela tinha jogado xadrez enquanto eu achava que era só uma conversa. Mas agora que eu entendi as regras, era hora de mostrar para ela o que um estrategista de verdade podia fazer. Na quarta de manhã, implementei minha contra-estratégia. Enquanto ela dormia no quarto de hóspedes, eu fiz 3 ligações que mudariam tudo. Primeira ligação, meu advogado. Encaminhei para ele cada peça de evidência que coletei junto com uma linha do tempo detalhada das tentativas de manipulação dela. Isso é documentação preventiva, expliquei. Ela está montando um caso falso contra mim. Preciso me proteger legalmente. Segunda ligação, o banco. Separei nossas finanças, não para controlá-la, mas para prevenir que ela alegasse abuso financeiro enquanto protegia meus ativos da estratégia legal dela que viria. Terceira ligação, um investigador particular. Preciso de documentação das atividades dela com essa consultora de divórcio. Documentação profissional que segure na corte. Quando ela acordou, a fundação do plano dela tinha desmoronado. Ela descobriu as mudanças financeiras quando o cartão dela foi recusado no almoço. A ligação veio imediatamente. O que você fez? Ela exigiu. Me protegi, eu disse calmamente. Igual você tem feito há semanas. Isso é abuso financeiro. Não, isso é responsabilidade financeira. Sua conta conjunta tem seu salário depositado automaticamente. Você tem acesso a todo o seu dinheiro mais metade das nossas economias compartilhadas. O que você não tem acesso é a minha capacidade de pagar pelo seu advogado de divórcio. O silêncio me disse tudo. Naquela noite, ela chegou em casa com a general e mais uma. As 2 armadas com artigos impressos sobre abuso financeiro e comportamento controlador. Elas me sentaram para o que claramente era pretendido ser uma intervenção. Isso foi longe demais, a general anunciou. Cortar o acesso dela ao dinheiro é comportamento clássico de abusador. Peguei meu celular e comecei a gravar. Por favor, continue. Adoraria ouvir mais sobre sua expertise em casamento e gerenciamento financeiro. Para de me gravar. Ela estalou. Por quê? Você tem gravado conversas há semanas. Pensei que documentação era importante para relacionamentos saudáveis. Minha esposa tentou recuperar o controle. A gente precisa falar sobre isso racionalmente. Racionalmente, eu repeti. Tipo quando você estava planejando racionalmente me acusar de abuso emocional na corte de divórcio, ou racionalmente quando estava documentando minhas reações para usar contra mim legalmente. As 2 mulheres ficaram quietas.
Coloquei meu celular de lado, ainda gravando. Aqui vai o que vai acontecer. Vou ler algo e vocês duas vão ouvir. Peguei cópias impressas das entradas do caderno dela, do histórico do navegador e do rascunho de e-mail para o advogado de divórcio. Semana 1. Tentei conversa de limites. Ele ficou calmo demais. Preciso de abordagem mais direta. Olhei para cima. Essa é sua letra, correto? Ela não podia negar. Continuei lendo a linha do tempo de manipulação dela, a estratégia de documentação, os planos para fabricar evidência. Com cada entrada, o rosto da general ficava mais pálido. A parte mais interessante, eu disse, terminando a última entrada, é esse e-mail para um advogado de divórcio me descrevendo como emocionalmente abusivo, usando versões distorcidas do seu próprio comportamento como evidência. Virei para a general. Isso é seu conselho em ação, ensinando mulheres casadas a manipular e documentar seus maridos para montar casos falsos de abuso. Isso não é. Eu nunca disse para ela mentir. Você disse para ela documentar reações. Disse para ela forçar limites até conseguir respostas que pudesse usar. Ensinou ela a tratar o casamento como uma sessão de estratégia legal. A general estava encurralada e sabia disso. Então, aqui vai meu limite, eu continuei olhando diretamente para minha esposa. Você tem duas escolhas. Pode continuar nesse caminho, nesse caso te vejo na corte com toda essa evidência provando sua manipulação e acusações falsas, ou pode acabar com esse jogo agora mesmo e a gente pode ter uma conversa honesta sobre o que você realmente quer. Minha esposa olhou para a general que já estava pegando a bolsa. Acho que devo ir, a general disse rápido. Na verdade, eu disse, me levantando. Acho que você deve ficar. Quero que você ouça o que acontece quando seu conselho encontra a realidade. Fui para o meu computador e abri as redes sociais. Preparei um post sobre manipulação no casamento, com alguns exemplos anônimos de como pessoas divorciadas às vezes tentam sabotar relacionamentos existentes. Devo publicar? Os olhos da general se arregalaram. Você não pode fazer isso. Olha só. Cliquei em publicar. Em minutos, comentários começaram a aparecer de pessoas que reconheciam padrões similares, compartilhando suas próprias histórias de tentativas de manipulação. As táticas da general estavam sendo expostas em tempo real. Apaga isso, ela exigiu. Por quê? É tudo anônimo. A menos que você esteja preocupada que as pessoas reconheçam as estratégias. Ela pegou as coisas e foi embora sem outra palavra. Minha esposa sentou em silêncio atordoado. Então, eu disse, me sentando de novo, pronta para essa conversa honesta agora. O silêncio depois que a amiga dela foi embora foi diferente. Pela primeira vez em semanas, minha esposa parecia genuinamente vulnerável em vez de emocionalmente estratégica. Eu nunca quis que chegasse tão longe, ela disse baixinho. Mas chegou. A questão é por quê? Ela encarou as mãos. Eu sentia que estava me perdendo nesse casamento. Como se eu não importasse. Então, em vez de falar comigo sobre isso, você decidiu me manipular até a submissão e documentar evidência para um caso de divórcio. Quando você coloca assim, soa terrível. É terrível. Você tratou o nosso casamento como uma aquisição hostil. Ela olhou para cima com lágrimas nos olhos. Eu tava com medo que você fosse embora se eu te contasse o quão infeliz eu tava. Então você tentou me tornar o vilão em vez disso. Me fazer parecer um abusador para você poder ir embora com um moral alto e um acordo favorável. Eu sei como parece agora, mas não era como se sentia na época. Me inclinei para frente. Como se sentia não importa. O que você fez importa. Você passou meses mentindo para mim, me manipulando e montando um caso falso contra mim. Me desculpa. Desculpa não conserta isso. Desculpa não desfaz semanas de manipulação psicológica. Desculpa não apaga o fato de que você planejava destruir minha reputação na corte.
Ela estava chorando agora, mas eu tinha visto lágrimas calculadas demais recentemente para me comover com elas. Aqui vai a realidade, eu continuei. Você cruzou uma linha que não pode ser descruzada. Você não só traiu nosso casamento. Você tentou veaponizá-lo contra mim. O que isso significa? Peguei um envelope que tinha preparado antes. Esses são papéis de divórcio. Já protocolei eles. O rosto dela ficou branco. Mas eu pensei, quer dizer, não podemos resolver isso. Resolver o quê? Sua manipulação? Suas mentiras? Seu plano de me acusar falsamente de abuso? Eu faço qualquer coisa. Corto contato com ela. Vou para terapia. Qualquer coisa. Você faz qualquer coisa agora que foi pega. Onde estava essa motivação quando você estava documentando minhas reações pro seu advogado? Ela não tinha resposta. Mas vou te dar uma chance, eu disse. Uma oportunidade de me mostrar quem você realmente é quando os jogos param. Esperança piscou nos olhos dela. Você pode assinar esses papéis essa noite e a gente prossegue com um divórcio amigável. Não vou usar nenhuma das evidências que coletei contra você. Você ganha um acordo justo, e a gente segue em frente com nossa dignidade intacta. Ou você pode brigar por isso. Nesse caso, cada peça de documentação, cada tentativa de manipulação, cada mentira que você contou vai ser apresentada na corte. O conselho da sua consultora de divórcio vai ser exposto publicamente. Suas alegações falsas de abuso vão ser provadas falsas com evidência. Ela encarou os papéis. A escolha é sua, mas é permanente. Se você escolher brigar, não tem volta para a opção fácil. Tem uma terceira escolha? Podemos tentar salvar isso? Eu olhei para ela por um longo momento. Você quer a resposta honesta? Ela assentiu. Eu não confio mais em você. Cada conversa que a gente teve há semanas foi uma tentativa de manipulação. Cada emoção que você mostrou foi estratégica. Cada limite que você estabeleceu foi uma jogada de poder. Mas eu posso mudar. Talvez você possa. Mas eu não posso esquecer do que você é capaz quando acha que não está conseguindo o que quer. Ela pegou os papéis de divórcio com mãos trêmulas. Você tem 24 horas, eu disse. Assine eles ou se prepare para uma batalha legal bem pública onde tudo isso sai. E se eu assinar essa noite, então a gente lida com isso como adultos. Divisão justa de bens, sem contestações, sem drama. Você segue com sua vida e eu com a minha. Ela ficou quieta por vários minutos lendo os papéis. Isso é realmente o fim, né? Ela disse finalmente. Isso é o que acontece quando você trata seu marido como um inimigo a ser derrotado em vez de um parceiro a ser respeitado. Ela colocou os papéis de lado e olhou para mim. Eu sei que estraguei tudo. Sei que te machuquei, mas acabar nosso casamento parece tão extremo. Extremo foi planejar me acusar falsamente de abuso. Extremo foi me manipular por meses enquanto fingia trabalhar no nosso relacionamento. Isso, eu gesticulei para os papéis, é só a consequência. Preciso de tempo para pensar. Você tem até amanhã à noite. Depois disso, a oferta expira. Na noite seguinte, ela chegou em casa cedo. Os papéis assinados estavam na bancada da cozinha. Eu assinei eles, ela disse simplesmente. Boa escolha. Pelo que vale, eu realmente sinto muito. Me perdi em tudo isso. Eu acredito em você e espero que você se encontre de novo com alguém que mereça a pessoa que você decidir se tornar. Ela assentiu e subiu para arrumar as malas. 3 meses depois, nosso divórcio foi finalizado. Sem contestação, sem drama, sem acusações públicas. Ela se mudou para outro estado para um recomeço. Mantive minha palavra e nunca usei a evidência contra ela publicamente, mas também guardei, só por precaução. O casamento acabou, mas aprendi algo valioso.
Quando alguém te mostra quem realmente é sob pressão, acredite na primeira vez e nunca deixe ninguém te tornar o vilão na sua própria história. Nossa história chegou ao fim. Se você chegou até aqui, que tal se inscrever no nosso canal? Ajuda a gente demais. Selecionei 2 outros vídeos para você que tenho certeza que vai curtir. Sinta-se à vontade para clicar neles. Te espero na próxima história. Até breve.